Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio contar com a sua audiência, você telespectador que nos encontra nas ruas, liga para a Nova TV, passa e-mail, passa zap, sugerindo matérias e efetivamente contribuindo para a programação da Nova TV. E você sempre atento em relação às reportagens da Nova TV, às entrevistas, e o campeão que a sociedade friburguense clamou para que retornasse à Nova TV, e a gente conseguiu um espaço da agenda dele para que ele pudesse vir aqui na Nova TV e trazer mais esclarecimentos a você, telespectador, a você que nos acompanha. Eu estou falando do juiz federal e titular do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo, Dr. Elmo Gomes. Doutor, é um privilégio e desde já nós agradecemos mais uma vez por o senhor dedicar um espaço do seu tempo a fim de atender ao nosso telespectador, que tem uma admiração e também uma gratidão pelas informações que o senhor traz ao telespectador no sentido dele exercer e conhecer os seus direitos. Marconi, tudo bem? Como é que vai? É o que eu sempre digo, na verdade o prazer é meu de ter essa oportunidade de abrir o espaço no seu programa para que nós do Judiciário possamos aí esclarecer algumas dúvidas que sempre existem, dúvidas que não são apenas da população, são nossas também, né? Nós também temos muitas dúvidas, mas espero que nesse dia, hoje, nós possamos esclarecer mais algumas dúvidas que sempre surgem, né? São às vezes questões antigas que são reavivadas e questões novas também. Doutor, antes da gente começar a pauta aqui, como é que a Justiça Federal está vivendo essa nova realidade da pandemia, antes, pós, né? Que na verdade esse pós ainda não podemos dizer que é pós, porque ainda existe infecções, ainda existe casos de morte da Covid-19. Como é que a Justiça está trabalhando essa nova realidade, esse, entre aspas, novo normal? Marconi, não tem sido só a Justiça Federal, tem sido a Justiça como um todo, alguns com maiores dificuldades, outros com menos. A gente teve uma certa vantagem aí, porque nós já lidávamos com processos virtuais, ou seja, o processo que aparece ali na tela do computador, eu não preciso ir na justiça para ter acesso a ele, e nós conseguimos montar toda uma estratégia, teve suas adaptações, mas nós conseguimos montar uma estratégia de continuar a prestar a jurisdição mesmo durante a pandemia. Então os processos não ficaram paralisados, eles tiveram andamento, teve um período de adaptação, tá? E eu não posso falar das demais unidades, mas a gente teve só um pequeno retardo ali em perícias e em audiências. Mas dentro de alguns meses, logo lá em 2020, nós conseguimos ali fazer com que as audiências se realizassem também na forma virtual. Então, hoje, também tenho que aqui falar, Marconi, eu não posso deixar de falar sobre eles, dos médicos peritos, né, que mesmo durante a pandemia, né, atenderam ao jurisdicionado, realizando as perícias médicas que deveriam ser feitas, e nós, pelo menos em Nova Friburgo, no Juizado Especial, nós estamos ali com as perícias praticamente em dia. Infelizmente, não há verba hoje para pagamento de perícia, isso tem atrapalhado um pouco, mas as audiências vêm sendo feitas normalmente. Algumas vezes de forma presencial, mas na maioria de forma virtual. Só para o telespectador entender, né? Quando tem um conflito em regra, um indeferimento de um benefício no INSS, a competência é da Justiça Federal. Isso, perfeito. Quase sempre, né? Porque tem ainda acidente do trabalho, que são os benefícios decorrentes de acidente do trabalho que ainda não são nossos. Também é um INSS, mas não é feita na Justiça Federal. Todo o resto hoje é feito. E aqui na nossa região, em algumas pequenas, 3 cidades,
se não me engano, é Madalena, São Sebastião do Alto e Carmo. Trajano, eu não lembro muito bem se também está inserido ou não, acho que não. Nessas cidades pode ser ajuizada também na Justiça Estadual, né? Mas todas as demais, Bom Jardim, Sumidouro, Duas Barras, Cantagalo, Cordeiro, tem que ser ajuizados em Macuco também, tem que ser ajuizados em Nova Friburgo. E hoje são quantos juízes na sede da Justiça Federal de Friburgo? Hoje nós temos 4 juízes, né? 2 na Vara Federal e 2 no Juizado Especial. Então são 4 magistrados. Isso, perfeito. E são titulares? Um titular e um substituto na vara e um titular, um substituto no juizado. Entendi, o doutor é titular no juizado. No juizado. Perfeito. Aí tem um substituto. Exatamente. Que pelo nome parece que ele só entra quando eu estou ausente. Parece, para a pessoa leiga, parece que ele só atuaria se eu não pudesse atuar, mas o que não é verdade, né? O acervo ele é dividido meio a meio, né? E aí eu pego, hoje a gente está girando um pouco mais de 2.000 processos, eu fico com 1.000 e poucos e ele fica com 1.000 e poucos processos. Doutor Elmo, muitos telespectadores ligaram, mandaram e-mails, mandaram zap, abordaram a gente na rua e queria o seguinte, que o doutor Elmo pudesse explicar, né, o que mudou essa questão do auxílio da Bolsa Família e agora passou a ser Auxílio Brasil. O que mudou efetivamente para aqueles que já tinham o direito de auxílio da Bolsa Família e aqueles que querem ter o direito da Bolsa Família, que na verdade agora virou Auxílio Brasil. Mas houve mudanças também das regras, né? Isso. Alguma coisa. Então a gente gostaria para ver que o doutor pudesse falar. Eu gosto de dizer que mudou muita coisa para quase nada mudar, né? Todo governo tem um benefício social para chamar de seu. Já desde lá, da época do Fernando Henrique e depois no governo desde a pintura Lula. Do Banco da Praça, né? Entrou o governo, o banco era azul, depois mudou o governo, o banco é verde. O banco praticamente é o mesmo, só muda a pintura. Agora, o governo, ele criou o Auxílio Brasil, mas que na sua essência, na sua regra geral, é basicamente a mesma coisa que o Bolsa Família, tá? Tanto é que o cadastro único, o CAD único, ainda permanece, os critérios de acesso são os mesmos, mas tem algumas especificidades, algumas diferenças, tá? Alguns auxílios que antes não existiam e agora existem, né? Mas o que aconteceu? Por conta da pandemia, o auxílio emergencial, que tinha um valor superior ao Bolsa Família inicialmente, né? Pouca gente tinha um Bolsa Família acima de R$600, o auxílio emergencial acabou e ficou meio que um vazio ali, tá? O governo, e não cabe aqui eu fazer considerações políticas, eu nem posso fazer, né? O governo criou uma medida que inclusive nem é definitiva, tá, o Marconi? Algo que foi criado e ainda é uma medida provisória até hoje, quando nós estamos gravando, ainda tem que passar pelo aval do Congresso. Deve passar, tá? Sem muito problema. Mas a grande verdade é que a principal mudança foi no valor do benefício, tá? O auxílio emergencial, a última parcela acabou ali em final de outubro, início de dezembro, né? E aí foi criado, foi editada essa medida provisória, que aí o que o governo tentou colar. Agora nós temos um Bolsa Família turbinado, ou 2.0, né? Ele passou a criar esse novo benefício com um valor majorado. E aí o telespectador se lembra bem, alguns queriam 1.000, outros 600, e acabou ficando R$400. Em novembro, por conta de ajuste orçamentário e tal, não foi possível pagar os R$400. Então houve só uma correção ali do Bolsa Família, uma correção inflacionária, e agora em dezembro é que estão pagando um ticket médio ali,
para a família de R$400, né? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a quantidade de gente na família, renda e tudo mais. Mas a grande verdade é que continua, basicamente, um Bolsa Família com um valor um pouco maior. Agora, ainda está sendo discutido no Congresso se ainda vai ser esse valor de R$400. Alguns aí estão querendo passar o valor para R$600, mas depende ali de verba, né, que se abra no orçamento. A gente teve recentemente aí a emenda constitucional dos precatórios, né, que abriu um maior volume de verba disponível no orçamento, e aí a gente não sabe na virada do ano aí se vai ser mantido esses R$400 ou se vão passar para 600, ou se isso o Congresso vai querer tomar pé da situação em fevereiro, né? Porque agora no final de dezembro até o dia 1º de fevereiro tem um recesso parlamentar e não se vota muita coisa, praticamente nada, né? E vamos ver, mas basicamente o novo Auxílio Brasil é esse que eu falo, é um Bolsa Família turbinado ou uma versão 2.0. É um remake. Exatamente, exatamente. Agora, doutor, a gente falou desse benefício do Auxílio Brasil, né? O senhor explicou que praticamente apenas é uma troca de nomenclatura. E a questão do auxílio emergencial, como é que está essa situação? Quem não conseguiu o auxílio emergencial, por exemplo, ele ainda tem tempo de entrar na justiça para conseguir? Como é que funciona essa questão? Vamos lá. Hoje ele não pode mais pedir pelo aplicativo, né? Não está mais disponibilizado isso, mesmo porque o governo não vai disponibilizar mais nenhuma parcela para pagar em janeiro e fevereiro de 2022. Quem pediu, pediu. Tá? Quem pediu, pediu. Quem não pediu, não tem como pedir mais. Agora, veja só, Marconi, um pequeno acerto técnico aqui que eu tenho que fazer. Evidentemente que muitas pessoas ou não pediram e tinham direito, ou pediram e foram negados e têm direito, tá? Nesses casos, não é possível mais fazer pelo aplicativo e na Caixa Econômica, nem nada disso. E aí só resta a alternativa do Poder Judiciário. Entrar com uma ação na Justiça Federal, até porque é um benefício pago pela União, operacionado pela Caixa Econômica e tal, e aí tem que ser pela Justiça Federal. E ali a pessoa vai ter que comprovar que está dentro dos requisitos lá previstos na legislação, que mudou um pouquinho ao longo do tempo, coisa pequena também. E aí ela vai ter que comprovar ali. Muitas pessoas, Marconi, nesse período, desde lá de junho ali de 2020 para frente, aliás, o auxílio emergencial foi um pouquinho antes, foi logo em março, né? Entraram na justiça aqui em Nova Friburgo, tá? E muita gente ganhou e muita gente perdeu. Muita gente ganhou porque estava lá dentro dos critérios, tá? E muita gente perdeu porque não estava dentro dos critérios. Os critérios aqui são vários, né? Tem de ganhar meio salário mínimo ou per capita, né? Ou até renda mensal bruta de 3 salários mínimos, MEI, que é microempreendedor individual. Tem vários requisitos ali, tá? Mas a pessoa se sentindo prejudicada, ela tem que, hoje, né? Agora que acabou o programa, tem que entrar só com ação judicial mesmo, tá? Mas nesse caso, essa pretensão, vamos dizer assim, na justiça, é relação aos fatos pretéritos. Exatamente. Não daqui para frente. Não daqui para frente, mesmo porque não tem mais hoje auxílio emergencial. Ela poderia alegar, por exemplo, eu tive direito, porque eu preenchi tais requisitos, aqui estão a prova. Uhum. Aí ela poderia. Exatamente. Mas se ela não pediu na época, ela teria o direito ainda não pode. Não, ele vai ter um prazo de 5 anos aí das parcelas. Então, né? Ele está dentro desse prazo para exercer esse direito, sim, vamos dizer assim. Exatamente.
Veja só, Marconi. Mas é importante a gente explicitar aqui também, né, doutor? O senhor sempre fala muito isso. Não é porque ela ainda tem condições de entrar para requerer esse direito que ela pode, a questão em termos de prova, fraude, essas coisas, para tomar cuidado, não é isso? Ah, sim, é verdade. Fica inventando declarações. Nós, inclusive, detectamos algumas fraudes aqui em Nova Friburgo, e em ações, inclusive. Tá? É a pessoa que diz que morava junto e não morava junto, ou vice-versa, né? Que morava e dizia não morar, né? Tudo isso está dentro do CAD único. Hoje, se a pessoa não pediu, é um pouco complicado, até uma questão de prova. Não estou dizendo que é impossível, tá? Mas que é o que consta lá a informação no cadastro único, né? Ele alterar hoje é um pouco complicado também. Mas assim, eu não posso aqui dizer, porque as situações são inúmeras, né? São inúmeras. Mas, tecnicamente, a questão é a seguinte: se ela entende que preenche os requisitos e que foi injustiçada em não ter pedido, ou ter sido pedido e negado, é direito dela entrar com ação judicial, tá? E o juiz vai analisar se ele tem ou não cabimento em pedir. E é claro, a União vai ser chamada, a Caixa Econômica, a Dataprev, para trazer as informações que poderiam comprovar o não direito dela, né? A inexistência do direito. Doutor, o Patrick está me chamando a atenção aqui no sentido de que uma pessoa perguntando o seguinte: se ela quer devolver o auxílio emergencial, que ela entende que é indevido, ela ainda pode fazer isso? Pode sim. Tem agora fica difícil eu passar o www, né? Mas tem na página eletrônica respectiva lá, tem como gerar o pagamento de uma DARF, que a gente fala, que é um documento de arrecadação federal, de Receita Federal, e é possível ela devolver sim. Ou digitar até na internet, no Google, né? Devolução do auxílio emergencial e procurar a página específica da Receita Federal. Aliás, não é da Receita, do Ministério da Cidadania, salvo engano, para devolver o valor. Doutor, a gente falou do Auxílio Brasil, a gente falou do auxílio emergencial, agora tem o Auxílio Inclusão Urbano Rural. O que é isso, doutor? Pois é, aquilo que eu te falei, dentro dessa nova remodelação da Bolsa Família, né, foi criado o Auxílio Brasil, mas ele traz ali vários outros, vamos dizer assim, micro auxílios, digamos, tá? Desde para criança, né, para bebês, né, para esportes também, cultura, e tem um dado interessante que é possível até haver, além desses 400, o pagamento de um adicional para membro da família que possua emprego formal, tá? Então, se a pessoa tem um emprego formal, ela vai ainda receber mais R$200, sendo que pode ser esse benefício de inclusão urbana que eles falam, né? Só pode ser um integrante da família que possa receber. E isso o governo vai detectar dentro lá também do cadastro único, tá? Dentro do cadastro único ele identifica, e havendo alguma pessoa que tem emprego formal veja bem, se enquadre ali dentro dos requisitos para esse novo Auxílio Brasil, tem esse adicional. E a mesma coisa para o trabalhador rural, tá? O integrante lá da família rural, só pode ser um integrante da família, tá? Tem esse adicional de R$200, e a comprovação é feita com aquela declaração do PRONAF. Tá? Então, pela declaração do PRONAF, o próprio governo vai detectar quem pode receber esse adicional. Então, quer dizer, para a gente entender, o auxílio emergencial, se eu estiver equivocado, o doutor me corrija, se a pessoa tivesse emprego formal, ela não teria direito. Exatamente. Então, auxílio emergencial. Já o auxílio inclusão de urbano ou rural, que é um novo auxílio, mesmo que tenha um emprego formal,
ela teria, uma pessoa da família tem direito a esse auxílio. Perfeito. O Auxílio Brasil, ele não exclui aí o benefício, diferente do auxílio emergencial. E a renda per capita? A renda per capita é a mesma lá do Bolsa Família. Mesma coisa. Mesma coisa. E o Bolsa Família, a pessoa que tem direito ao Bolsa Família, ela pode acumular o auxílio inclusão urbano-rural? Pode. Ele é exatamente para vir dar um complemento à família. Tá? Agora, Marconi, um dado interessante, tá? O governo, ele previu isso, mas ainda não está, pelo menos eu não, se saiu, eu não tive acesso a esse cronograma a partir de quando eles vão pagar isso, tá? Eu não sei se para o ano que vem já vai começar a pagar, tá? Tudo depende de questões orçamentárias aí envolvidas, tá? É bom que se diga. Agora, doutor, surge uma pergunta. Se o auxílio Brasil, né, que na verdade vai ser implementado, né, que é o antigo Bolsa Família, a questão do auxílio emergencial, do auxílio inclusão urbano ou rural, aí a pessoa é o seguinte, eu recebo esse auxílio, é uma renda que eu estou comprovando, mesmo uma renda para que eu possa manter ou buscar a ter o mínimo de dignidade, né, em termos de recursos financeiros que o governo ajuda. Eu posso utilizar esse auxílio, esse benefício social como comprovante de renda, por exemplo, para eu ter um empréstimo consignado? Pois é, Marconi. Esse também é um outro diferencial. No Bolsa Família anterior, não havia essa possibilidade de consignação, tá? De obter um empréstimo e oferecer parte do Bolsa Família como um consignado. Nesse novo Auxílio Brasil, a legislação prevê essa possibilidade de você obter um empréstimo e consignar as prestações no Auxílio Brasil, tá? Não é qualquer empréstimo, tá bom, Marconi? A lei fala em microcrédito, tá? Que não tem uma definição ainda, né? O governo também não decidiu ainda o que seria um microcrédito, mas são empréstimos com valores bem menores, tá? Então, a pessoa que está pensando em pegar um empréstimo de 20 mil e consignar no novo Auxílio Brasil não vai ser muito bem por aí. São empréstimos com valores bem menores, tá? Até porque para você consignar ali dentro do valor do Bolsa Família, do novo Auxílio Brasil, né? 30% de 400 dão R$120, né? E às vezes um empréstimo pouco maior, ele não vai comportar ali a parcela mensal. O Patrick está me alertando aqui, doutor, que estão perguntando ao doutor se esse auxílio inclusão urbano e rural, ele tem um prazo. Pois é, no auxílio urbano não tem, mas no rural ele diz lá, descrito por 12 meses. Né? Então também tem essa pequena diferença. Então ele tem um prazo. No rural tem um prazo de 12 meses e no outro urbano, é indeterminado. Enquanto a pessoa tiver o emprego, né? A partir do momento que a pessoa não tem mais esse emprego, é suspenso o auxílio. Então é o inverso, se ela perder o emprego... Ela não tem o auxílio. Mas é um contrassenso, né? Isso foi um jeito talvez, do governo fazer isso, Marconi, para evitar a informalidade, tá? Essa medida ela foi colocada para que se force a pessoa a entrar no mercado de trabalho, porque a pessoa às vezes vai se ver num dilema, tá? Ou ele pega, às vezes, um posto de trabalho e ultrapassa os requisitos do Bolsa Família, né? do novo Auxílio Brasil, tá? E aí não vai ter direito, tá? Ou ele vai ter que se manter na informalidade, que muitos hoje se apresentam assim, tá? A ideia, então, é para evitar um comodismo. Exatamente. Talvez tenha sido isso, tá? Eu não participei das reuniões que deram origem à medida provisória, mas acredito que
que esse plus é de chamar também para retirar a pessoa um pouco da informalidade. Uma coisa que, inevitavelmente, o Bolsa Família conduziu, de um certo modo, a isso. A essa transformação, essa passagem para a informalidade. Doutor, então, vou dizer assim, os benefícios assistenciais. Vamos lá. Auxílio Brasil, né, que vai ser implementado agora. Auxílio emergencial. Que acabou. Mas pode entrar na justiça quem tem direito, que não recebeu, independente de ter pedido a Caixa ou não, preenchendo os requisitos, requerer. O auxílio inclusão rural urbano, né? Aí faltou o LOAS, né? É o último. O LOAS também tem. Tem outros ainda, nessa medida provisória tem outros ainda, que eu agora não me recordo o nome, mas para recém-nascidos ou crianças até 4 anos de idade, né? Tem de cultura também, de esporte. São variados, né? Mas principalmente eu selecionei esse porque a maior parte das pessoas vão estar inseridas nesse âmbito, né? Mas tem o benefício assistencial também, que é para deficiente ou maiores de 60 anos. Que independente do LOAS? Sim, veja só, esse LOAS é o benefício assistencial. Aí, ele recebendo o benefício assistencial, ele não pode mais receber o Bolsa Família, porque aí sim são excludentes. Ou recebe o Bolsa Família ou recebe o benefício assistencial do LOAS. Agora, doutor, isso já é mais uma opinião que eu queria que o doutor, se puder, emitir, né? Essa grande quantidade de auxílios, a gente sabe até que é necessária, mas demonstra também uma economia doente. É verdade, é verdade. Isso eu não posso comentar muito, porque aí foge das minhas questões, né? Mas, de uma certa maneira, é algo que vem no mundo inteiro, certo? Mas no atual quadrante eu não posso dizer se isso é bom ou se é ruim, ou se levam a questões políticas envolvidas, ou finalidades políticas, né? Porque o ideal, né, é que a pessoa saiba pescar, né? Exatamente. Não é isso que ela... Seja dona do seu próprio dinheiro e saiba o trabalho e a dificuldade de se obter aquilo, né? As pessoas dão maior valor àquilo que conquistam com suor. Tá? Seu próprio suor. Exatamente, com seu próprio suor. É claro que se for doar um automóvel para alguém, talvez ele não tenha tanto cuidado quanto ele ter comprado aquele automóvel com o dinheiro do seu trabalho, do dia a dia da sua labuta, né? Isso é muito claro, né? Em vários experimentos sociais. Verdade, doutor. Então a gente vê uma certa, né, dificuldade, um momento de crise econômica, há um aumento da inflação, e é o que o doutor falou, é necessário, mas a gente torce que a economia consiga superar em termos de retração, de dificuldade, os índices possam ser índices que volte a sua normalidade e que efetivamente haja um desenvolvimento, um crescimento econômico. Né? Sim, é verdade. Para todos nós. Sim, né? com certeza, com certeza. Estamos com o doutor Elmo Gomes, juiz federal da Vara Federal do município de Nova Friburgo, se encontra no Juizado Especial da Vara Federal de Nova Friburgo. O doutor Elmo já esclareceu um primeiro momento das nossas dúvidas, esclarecimentos a respeito dos auxílios sociais. A gente vai para um intervalo e já a gente vai conversar com o doutor Elmo sobre alguns temas na área da Previdência. Nova TV, nossa força, nossa voz.
Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está procurando uma academia top com o preço que você pode pagar? Então venha para a Top Training. Atividades de musculação, funcional, spinning, jiu-jitsu e boxe. Você será supervisionado por profissionais do mais alto gabarito. Faça já o seu plano anual e pague apenas R$ 97,70 por mês. Endereço: Avenida Alberto Braune, número 94, Sobreloja. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 6 da manhã às 22 horas e aos sábados das 9 às 14. Top Training, a tua academia top. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz titular do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo. Mais uma vez a gente agradece ao Dr. Elmo, a gente agradece à Justiça Federal por ter disponibilizado que o Dr. Elmo pudesse estar aqui trazendo tantas informações que com certeza enriquecem a todos nós, e a gente tem consciência de exercer os nossos direitos. Doutor Elmo, a questão da aposentadoria, como é que ficou essa questão? Muitas perguntas, pessoas procurando a gente, parando com a gente na rua, falando assim, pergunta o doutor Elmo lá, eu posso me aposentar? Mudou, não mudou? Como é que continua essa situação? A legislação de transição, não consigo nem ter acesso, saber o tempo de contribuição, não tem dificuldade lá no INSS. O que o doutor Elmo pode explicar a respeito disso para a gente? Marconi, é difícil. Eu estou rindo, mas é de nervoso e de tristeza. Marconi, para a gente se aposentar, não é de um dia para o outro, nem é de um ano para o outro, muito menos de 2020 para 2030. É um negócio que demora muito e duas coisas que tem que ter na Previdência. Primeiro é você ter uma previsibilidade, uma certeza. Se eu sou jovem, estou começando hoje, meu primeiro dia de trabalho foi hoje, e eu penso assim, cara, eu tenho que ter uma previsão de me aposentar em tal ano. Não importa se é 35, 50 anos, mas pelo menos ter uma previsão. E segundo, para direito previdenciário, para esse negócio de previdência, as normas têm que mudar o mínimo possível. Até para garantir a primeira coisa, que é a previsibilidade. Que a partir do momento em que eu tenho uma regra nova todo dia, gera uma incerteza. A incerteza, ela é inimiga da previdência. E o que a gente tem no Brasil é exatamente o contrário. De tempos em tempos vem mudando. E pior, Marconi, a coisa vai ficando cada vez mais complexa e incompreensível. Eu costumo dizer que a Previdência hoje acho que está quase tão complexa como o sistema tributário, que a gente não sabe qual é o imposto que tem que pagar ou deixar de pagar, quanto é o percentual. A colcha de retalhos. É uma colcha de retalhos. E com a Previdência está acontecendo a mesma coisa. Em 2019 teve a reforma da Previdência. E assim, eu lendo o texto, eu tenho a certeza absoluta de que aquilo foi criado por economistas. Nem me falaram, mas só por ler eu já sei. São cálculos complexos que poderia simplificar para a pessoa simples, para aquela pessoa ter uma previsibilidade e certeza de que vai se aposentar numa determinada situação, mas
veio o contrário, cada vez normas e mais complexas. Um exemplo, só para pegar um exemplo só, aposentadoria por tempo de contribuição. Antes, 35 homem, 30 mulher. E só, não precisa mais nada a respeito. Com a emenda, acabaram com o tempo de contribuição, tá? Isso na regra de quem vai começar agora, dentro da reforma. Não tem mais tempo, é por idade só, tá? Mas tem 4, 5 normas de transição diferentes. Mas não teria um tempo mínimo de contribuição? Exatamente, entra nessa regra de transição. E aí são inúmeras regras de transição de acordo com o tempo, tá? É uma coisa em 2019, 2020, 2021, é outra regra de transição de 2022, 2023, ou seja, é complexo. Só para ter uma noção, hoje, para quem está quase se aposentando, quando eu digo quase se aposentando, é que em 2019, lá no dia da reforma, tinha pelo menos 33 anos, homem, e 28 se mulher, ele tem que pagar um pedágio, tá? um adicional de tempo. Já para quem tem menos, aí muda, é idade com pedágio, que é um outro tipo de pedágio, tem que pagar mais ainda. Você tem sistema de pontos, às vezes, aqueles pontos lá, 85, 95. Esse pedágio, só para o telespectador entender, é um tempo maior que ela vai ter. Isso, então, por exemplo, só uma regra muito simples, uma conta muito fácil de fazer. Se lá em 13 de novembro de 2019, foi a época da edição da emenda, um homem tivesse exatamente 33 anos de tempo de contribuição, pela regra anterior, ia ter que contribuir mais 2 anos para fazer 35. Com a reforma, ele tem que trabalhar 2 mais um pedágio de 50%, que é mais 1 ano. Ou seja, ele ia ter que trabalhar mais 3 anos. Tá? Isso é o pedágio, essa contribuição de tempo adicional. Tá? E as regras são inúmeras, né? Tem pedágio de 50%, às vezes tem pedágio de 100%. Tá? Aqui nessa nova entrevista fica impossível de eu esclarecer uma situação, até porque o telespectador não sabe quanto tempo falta para ele. Tá? São cálculos complexos, você tem que botar em tabela de Excel para fazer o cálculo e fica essa incerteza cada vez maior. Você não sabe o dia exato que vai se aposentar, acaba acontecendo isso, né? Você não fica sabendo muito bem quando é que vai se aposentar. Você tem que ficar fazendo a tabela todo dia para ver qual é o dia certo para você que você pode pedir aposentadoria. Então, nessas regras de transição, tem idade, tem uns pontos lá, 85, 95, é você somar idade com tempo de contribuição. Você tem pedágio, né? Você tem inúmeras regras que tornaram a situação mais complicada, tá? O que eu recomendo à pessoa, ao telespectador? No site do INSS tem uma simulação de aposentadoria. Que é o meu INSS. É o meu INSS, exatamente. No meu INSS tem um simulador de aposentadoria que você entra com os dados lá. Sexo, os vínculos, data de nascimento e tal. E ali ele faz uma seleção de qual regra é melhor para você, para dizer mais ou menos se você tem direito ou não para se aposentar. Essas são as regras que mudaram na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que hoje não existe mais tempo de contribuição, mas todos nós estamos sujeitos às regras de transição, tá? Eu digo que essa regra permanente é uma regra que não vai ser usada, né? Porque a pessoa que está aposentando hoje, a mesma regra não vai valer daqui a 20 anos, né? Dirá 10 anos, né? Vai mudar até lá, tá? Então a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, né? A gente sabe mais ou menos, né? Porque a tendência é de você fechar ainda mais a possibilidade ali da pessoa se aposentar. Não é um fenômeno brasileiro, tá? É um fenômeno mundial isso, tá? De dificultar a cada vez mais a pessoa a pedir a aposentadoria. Agora, doutor,
essa reforma da Previdência, ela foi aprovada antes da pandemia. Sim. Aí as pessoas, um dos panos de fundo é dizendo que as pessoas estavam vivendo mais, têm melhor qualidade de vida, maior expectativa de vida. Mas com a pandemia, né, foi um golpe, né, já que, entre aspas, já que a pandemia diminuiu a expectativa de vida. Eu não poderia, Marconi, dizer que diminuiu a expectativa de vida, né? Isso é um cálculo atuário, que é a ciência atuarial, né? E que demanda cálculos complexos. Demanda também um tempo, né? Demanda também tempo, né? Eu não sei se a pandemia vai ter condição de diminuir ali a taxa de expectativa de vida das pessoas. Eu tenho uma certa dúvida quanto a isso. Acredito eu que talvez, ao invés de ele aumentar um pouco mais, ele vai aumentar numa taxa mais baixa. Mas acredito que a população ainda vai continuar envelhecendo, né? A pandemia talvez não tenha alterado substancialmente esse resultado. Doutor, veio uma pergunta, né, que do telespectador para o doutor, é a questão do autônomo, aquele que ele mesmo paga a sua contribuição no INSS. E qual é a dúvida? Eu não tenho carteira assinada, né? Eu trabalho autônomo, né, por mim, e eu sou pedreiro, faxineiro, eletricista, né? Só que eu queria saber o seguinte: existe a questão da insalubridade, da periculosidade, e que há uma diminuição, né, um tempo especial, e eu entraria um tempo de contribuição menor do que se o meu trabalho não fosse insalubre, não causasse danos à minha saúde, não me colocasse, né, sujeito a perigo, né, como a eletricidade. Essa pessoa, sem esse emprego formal, mas sendo autônomo, ela tem condições de ser caracterizada como insalubre? A atividade? Sim, tecnicamente sim. A gente está falando aí da aposentadoria especial, né? Que ela pode ser concedida em 25 anos, 20 ou 15 anos, dependendo da atividade. 15 é muito difícil, que são casos muito específicos, tá? Mas hoje ainda é possível, a reforma não alterou muito isso, estabeleceu uma idade mínima, tá? Para aposentadoria especial, que é 55 anos, antes não existia, mas ainda existe a possibilidade. Para quem é empregado, né, não há um trabalho especial acerca disso, uma vez que é a empresa que tem que emitir o PPP, que é o documento exigido para questões de análise de aposentadoria especial. A perícia ela tem que ser feita pela empresa, mas isso não implica em dizer que o contribuinte individual possa ter direito. Agora, ele tem que cumprir os requisitos lá, no mínimo aí contratando um engenheiro do trabalho ou médico do trabalho para realizar o laudo. Mas, teoricamente, sim, é possível que o contribuinte individual, o autônomo, né, ele possa obter a aposentadoria especial. Agora, vai demandar de contratar os serviços desses profissionais, que não são baratos, tá, Marconi? A gente tem visto, assim, raros casos, por exemplo, dentista autônomo, tá? Ele tem alguns, a gente tem visto, laudos técnicos, né, a esse respeito. A gente está falando aí de pessoas com uma capacidade econômica maior, né, e eles contratam o profissional para fazer o laudo para dar entrada em aposentadoria especial, ou pelo menos converter o tempo. Comprovando assim a insalubridade. Exatamente. Mas lembrando que é um trabalho que não custa barato, não, por conta do profissional que é qualificado, né? O engenheiro ou o médico do trabalho. Doutor Elma, a questão da pensão por morte trabalhador rural. Sim, a questão da reforma, né? Da reforma. Pois é, antes, porém, a aposentadoria por idade, por exemplo, não alterou praticamente nada, tá?
era antigamente 65 anos e 60 para mulher, 65 homens e 60 mulher, e agora para homem ainda é 65 e para mulher passou para 62 anos. Também aí com uma tabelinha de conversão, né? Porque tem escadinha 60 até 62. Então a cada ano, desde 2020, né, vem acrescentando meio ano. Então em 2020 foi 60 anos e meio, 2021 61, 2022 61 e meio e aí 2023 62 anos. Então tem essa questão aí pequena de aumento da idade para a mulher na aposentadoria por idade. No mais, a regra é a mesma, tá? Pensão por morte é mais complicado. Eu já tenho recebido reclamações das pessoas no tocante a isso. A pensão por morte não alterou nos requisitos ali. Para pensão por morte você tem que ter uma morte, você tem que ter o que faleceu ser segurado da Previdência ou receber algum benefício, né? Quase sempre a pessoa recebia um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade, ou esteja trabalhando ou contribuindo como autônomo na época da morte. E por fim, a qualidade do beneficiário, né? Ser dependente, tá? Ser filho menor, esposa, marido, né? Casos pais também, em algumas situações, irmãos, em casos excepcionais. Mas esses critérios não mudaram, ainda continuam sendo os mesmos. O que o pessoal está reclamando muito é a questão do valor do benefício, tá? Para o segurado lá que faleceu, que recebeu um salário mínimo, não mudou nada para o dependente, ainda continua recebendo um salário mínimo. Salário mínimo é o piso ali, o INSS não pode pagar nada abaixo de um salário mínimo na pensão por morte. Mas o que está havendo é o pessoal que recebia mais, e aí quando eu falo mais, 2, 3, 4 salários, quando a pessoa falece e o beneficiário vai receber, ele está recebendo num valor muito menor, mas muito menor mesmo, tá? Em alguns casos, a pensão cai para menos da metade do valor que o segurado que faleceu recebia. E há uma reclamação constante, porque a pessoa recebia de aposentadoria especial, digamos, R$4.000, faleceu, a esposa ou o marido vem receber R$2.000. Então, uma queda grande, tá? As pessoas vêm reclamando muito dessa... Estou falando do 2, por exemplo, né? Pode ser mais ou menos, tá? As pessoas vêm reclamando muito isso, por quê? Porque na reforma de 2019, a reforma foi muito dura para o pessoal que passou, quer dizer, para os casos posteriores à emenda, né, que é 13 de novembro de 2019. E foi muito duro porque a reforma, ele considera alguns redutores. O que é redutor? É um percentual que faz diminuir o valor da pensão. Tá? Basicamente é isso. Tá? E a pessoa pode ser submetida até a 2 redutores diferentes. Então isso faz com que a aposentadoria, a pensão por morte, tenha um valor lá embaixo. Tá? Em alguns casos é tão baixo que ele bate abaixo do salário mínimo e a pessoa tem que receber um salário mínimo. Isso é uma questão delicada e não tem como resolver. Tá? Ela até pode entrar com ação na justiça, mas se o INSS aplicou os percentuais direitinhos, e quase sempre ele aplica, né, em 99% dos casos, né, a pessoa vai perder a ação. Tá? Então essa foi a parte, digamos assim, pior dura, na reforma, né? Mais dura, eu acho que o termo é acertado, né? A parte mais dura da reforma foi com o pessoal da pensão por morte, né? E, por uma notícia pelo menos boa, né, para os trabalhadores rurais não alterou nada, tá? Absolutamente nada, 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 nada. Ainda os requisitos que se exigia antes são os mesmos, tá? A idade para aposentadoria continua a mesma, né? Que são
60 anos para homem, 55 mulher, e para pensão por morte também não alterou nada, porque quase a totalidade dos benefícios é de um salário mínimo, né? Caso a aposentadoria seja acima de um salário mínimo, aí também se aplica o redutor. Mas eu, pelo menos, nunca vi uma aposentadoria de rural que fosse acima assim, de um salário, a não ser que ele contribuísse ali num valor menor, mas aí caía para o urbano, né? Mas para o segurado especial, que é o trabalhador rural, não alterou absolutamente nada. A reforma não mexeu nessa parte ainda, mas para o futuro realmente, infelizmente, vai mudar, né? Podemos dizer então que na parte social, né, dos benefícios sociais, houve um ganho, né, um aumento de benefícios. Sim, é verdade. Para quem contribui, houve um retrocesso. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, Marconi. É verdade. Para a parte assistencial, houve um ganho aí de lá para cá, de 2019 para cá. Né? Já para a parte de quem contribui foi um golpe muito duro, é verdade. Agora, doutor, no caso, só poderia, vamos dizer assim, tecnicamente falando, alterar essas regras se houvesse uma declaração de inconstitucionalidade da lei. Marconi, vários pontos. Isso é uma coisa difícil de eu falar, porque a gente não pode mais fazer prognóstico mais no judiciário, né? As normas ficaram... Eu estou fazendo essa pergunta. Eu estou até fazendo essa pergunta, por quê? Porque o doutor, incidentalmente, pode declarar uma inconstitucionalidade. Sim, é muito difícil. Né? É difícil, tá? É difícil. Mas tem ação no Supremo para julgar a inconstitucionalidade, e eu não posso aqui dizer que todas as normas são constitucionais ou todas as normas são inconstitucionais. Porque hoje em dia é mais fácil eu prever o futuro do que falar sobre constitucionalidade, né, para o futuro. Tá mais fácil eu ser cartomante do que prever se vai ser julgado constitucional. Não existe uma lógica, né? Não existe mais lógica nenhuma, tá? Mas é bom que se diga também, Marconi, que isso pode ser derrubado lá na frente e se entender que é uma parte ou outra da reforma inconstitucional. Isso aí é bem lembrado. Eu não posso dizer aqui. Veja só, existem alguns juízes, até de primeira instância, que declararam algumas partes inconstitucionais. Eu até acho que não existe. É precipitado, tá? Também. É precipitado, e mais, o fato de ter sido duro e ruim para com os segurados e pensionistas não significa dizer que é inconstitucional. Já começa por aí. Foi uma opção feita. E eu não digo aqui que se a opção é boa ou se é ruim. Uma opção foi feita, tá? E desde que não agrida ali um item específico, muito claro da Constituição, o resto é só um exercício jurídico. Estamos com o doutor Elmo Gomes de Souza, juiz federal, titular da primeira vara federal do município de Nova Friburgo. Já a gente vai retornar com outros temas com o doutor Elmo. A gente vai conversar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar a respeito de financiamentos pela Caixa Econômica Federal de casa própria. Nova TV, nossa força, nossa voz. Não saia daí, que a gente volta já. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a Fricam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Fricam, um serviço que vai te surpreender.
Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o juiz federal, doutor Elmo Gomes de Souza. Doutor, seu pai também chama Elmo, né? Também é, aliás, eu também me chamo Elmo, né? Porque o meu pai veio primeiro, né? Eu descobri que o senhor tem um apelido, né? Exatamente. Agora, Júnior, né? Júnior, né? Pra não dar pra não confundir, vai chamar Elmo, parece os dois lá. Exatamente. E ele tá bem? Ele tá bem. Tá dando trabalho, mas tá bem. Tá dando trabalho porque é muito ativo, né? Não dando trabalho por outras questões que seriam mais tristes, né? Ele dá muito trabalho. Tá quantos anos ele tem já? 75 anos. 75 anos. E a minha mãe também tem 75 anos. 75 anos. Mas dá menos trabalho. Doutor Elmo, o financiamento de imóveis, né, de casa própria, a Caixa Econômica Federal tem uns programas na área de habitação e até eu lembro, né, só fazendo um parênteses aqui, com o doutor, uma vez a gente conversou, essa questão do FGTS, que da correção da TR, que vai ser julgado, né? E a gente até estava conversando, porque se tiver que corrigir a TR, também vai dar um rombo. É verdade. E o financiamento pode ter algum comprometimento na área habitacional. É verdade, porque é uma questão de cara e coroa ali, né? A mesma coisa, só que em faces diferentes, né? Porque o FGTS, ele financia programas habitacionais, né? Também. E além de outras finalidades, mas o grosso ali de financiamento com um valor mais baixo, né? Porque o governo capta esse dinheiro muito barato no mercado e aí tem condições de oferecer também ali condições mais facilitadas para a população. Em havendo o aumento ali de pagamento do FGTS ali, um valor maior a ser pago, o custo também vai aumentar ou, o que é mais provável, né? Isso seja socializado por todos nós, né? Só para o telespectador entender, na verdade o FGTS para o governo é uma grande aplicação, né? Como se fosse uma poupança. Isso, exatamente. Né? Aí o governo joga em cima, ninguém vai tirar o FGTS todo mundo. Não é isso, porque às vezes a gente pode achar o seguinte, meu FGTS desse mês que eu teve a contribuição foi R$100, o governo vai pegar aquilo e botar num cofre lá, guardar e deixar lá. Não é. O dinheiro ele vai rodando. Tanto é que se todo mundo pudesse, em tese, sacar o FGTS, o governo ia ter dinheiro para pagar, né? Porque é muito dinheiro e não pode ele pagar tudo ao mesmo tempo. Então ele fica girando aquilo e deixa um pouquinho ali só para fazer os pagamentos que são necessários. E é esse que acontece isso todo no mercado financeiro, né? E é esse dinheiro que financia os programas de habitação, casa própria, financiamento pela Caixa Econômica Federal. E ficam, exatamente, senão aí a gente tem que ver o que vai ser feito no futuro, né? A natureza da Caixa Econômica, ela é mais social do que o Banco do Brasil, não é? O banco talvez sejam finalidades diferentes. A própria Constituição societária é diferente, né? O Banco do Brasil tem ação na Bolsa, a Caixa Econômica não tem, né? Exatamente. E o Banco do Brasil, ele mais voltado para outras questões. E, por exemplo, a Caixa Econômica não tem financiamento rural. O forte do financiamento rural é o Banco do Brasil. Então o governo fez ali nichos diferentes para acho que não ficar tudo numa instituição só, talvez, né? Doutor, como é que está funcionando essa questão do financiamento de imóveis de casa própria? A pessoa quer ir na Caixa Econômica Federal,
realizar um financiamento? Como é que funciona isso? Marconi, vamos lá. Primeira coisa, eu não sou agente da Caixa Econômica, tem que falar isso para o telespectador. Então, eu não posso falar aqui sobre toda a política da Caixa Econômica por dois motivos. Né? Primeiro, porque eu não sou um agente nem representante da Caixa Econômica. E segundo, porque eu também não sei de todas as normas de financiamento. São múltiplas, são muitas hipóteses diferentes de financiamento. Outra coisa é que financiamento imobiliário não é só na Caixa Econômica, tem que dizer isso também, né? Outros bancos também prestam financiamento imobiliário. Só de lembrar aqui, o Santander tem, o próprio Bradesco Itaú. Também tem, o Itaú. Né? O Santander, acho que o Bradesco é o que tem mais aí participação, né? E esses outros bancos também oferecem. Mas o grande conhecido aí é a Caixa Econômica, até porque tem por trás ali o governo que pode subsidiar o financiamento. A lei de uma tradição. Também. Veja só, Marconi, financiamento imobiliário, a gente pensa que é só para adquirir casa, né? Mas não é muito bem assim. Depende. Algumas perguntas têm que ser feitas pelo telespectador, algumas básicas. Primeiro, eu quero um imóvel próprio ou quero um imóvel usado? Porque os financiamentos são diferentes. Eu quero financiamento para terreno, adquirir o terreno e eu construir. A aquisição desse financiamento do terreno é outra modalidade de financiamento. Eu já tenho um imóvel e quero reformar o imóvel, ou quero acrescentar um cômodo, aí já é outro tipo de financiamento diferente, que tem os seus requisitos distintos, tá? Então, no financiamento para reforma do imóvel, basta apenas eu, tá? Não tem aquela comprador-vendedor, né? Então, são inúmeras diferenças. Outra coisa que tem que se indagar é qual é o prazo que eu estou vendo para financiamento. Os prazos são os mais variados possíveis. Acho que o prazo máximo de financiamento que a Caixa faz, eu acho, se não me engano, é 35 anos. Tá? Então tem 35 anos até próximo, 10 anos, ou até mesmo se você quitar antes. Tá? Então você tem que ver isso. Lembrando que quanto mais tempo levar, mais você vai pagar. Tá? E quanto menos tempo você fizer o contrato, menos juros você vai pagar. Então tem toda essa questão. Porque muita coisa se resume à conta que paga aí todo mês. Né? E a conta às vezes não tem que ser feita assim. Tá? Então essas são as principais modalidades. Um dado interessante, Marconi, que até pouco tempo atrás eu não sabia, tá? O próprio site da Caixa Econômica, né, que você entra lá, www.cef, ou Caixa, né, caixa.gov.br, pode ser das duas formas, né? Na parte você tem que achar o ícone habitação, e dentro desse ícone habitação você pode fazer uma simulação, tá, de financiamento. Quando eu digo simulação, não significa que seja aquilo que exatamente você vai fechar no banco, mas dá uma noção, né? E ali você entra com sua renda, CPF, tipo de financiamento que você quer, que a gente falou aí, se é terreno, se é imóvel usado e tal, se tem ou não FGTS, tá? E ali você coloca os dados e aí ele te dá uma tabela lá comparativa, o valor do imóvel também, você tem que informar o valor do imóvel e ele dá mais ou menos um tempo médio, uma prestação, para saber pelo menos, você ter uma ideia do que você vai enfrentar. Porque a gente pode ter uma noção de que vai pagar um valor X e acaba que na hora lá a prestação é 2x, tá? E isso é muito complicado, tá? E isso varia muito de acordo com a renda que a pessoa tem, evidentemente, né? Então, se a pessoa tem mais renda,
ela pode obter um financiamento maior. Se a pessoa tem uma renda menor, o financiamento vai ser evidentemente menor. Doutor, e lembrando que o telespectador, ele solicitou bastante que o doutor falasse a respeito desse tema. E as pessoas falam o seguinte: o doutor, é o seguinte, eu tenho um documento, um contrato de compra e venda, que não é do cartório, né? Que seja um terreno, comprou, construiu a casa lá, muitas das vezes não tem engenheiro responsável, não está registrado em cartório, não está com a planta averbada na prefeitura. Essa pessoa tem condições de conseguir um empréstimo pela Caixa Econômica Federal? Marconi, você falou a questão da posse aí, provavelmente, né? Por exemplo, meu vizinho, tem um imóvel ali do meu vizinho, ou de uma pessoa conhecida, ou do cara do final da rua, ou do início da rua, ou do meio da rua, mas é posse. A Caixa provavelmente não vai financiar, tá? Porque o vendedor do imóvel ou do terreno tem que estar com a papelada do imóvel ou da casa totalmente regularizada, tá? Não pode ser mera posse, porque a Caixa não vai financiar. Outra coisa... E também... Oi, sim. Só abrir um parênteses. E também, se a pessoa ajuizar na justiça, não vai conseguir. Também não, porque são regras... um excesso de rigorismo da Caixa, é um programa social. É um programa social e que, assim, ela estaria indiretamente aí financiando algo que não é regular, tá? Algo que não é regular não seria tão a expressão correta, porque quando eu tenho a posse do imóvel, eu estou regular, né? Mas numa situação... Exatamente, porque tem a questão da Caixa, às vezes as pessoas reclamam muito de financiamento da Caixa, do porquê ela não aceitar isso, né? Porque tem toda uma questão de fiscalização em cima dela também, ela não pode financiar qualquer imóvel. Por exemplo, se ela pega uma posse e a posse ali está numa APP, numa área de proteção ambiental, e é uma questão delicada ali, né? Então, por isso que a Caixa tem todo esse rigor para financiamento, para também não ter problemas futuros. Às vezes é de área invadida, aí depois se verifica que é área invadida. Então, para evitar essa tensão, tá, a Caixa tem esse rigor de só aceitar imóveis regulares. Até porque, Marconi, veja, o FGTS é dinheiro público, também tem isso envolvido. O dinheiro público não pode ser aplicado numa coisa que às esse irregular. Tá? Então, por isso que talvez a Caixa Econômica, talvez não, mas com certeza a Caixa não faça esse tipo de financiamento nesses imóveis. E também força a pessoa a regularizar. Também tem isso. Também regulariza que eu financio. E aí financia, a Caixa financia. Outra coisa, tem um imóvel lá que está meio abandonado, está um preço mais barato, mas eu quero financiar. Também não pode, tá? A casa, ela tem que estar habitável, tá? Numa condição que permita uma família morar ali dentro, até porque a Caixa Econômica vai injetar dinheiro ali, tá? E para ela vai mandar um engenheiro para averiguar ali as condições do imóvel. E se o imóvel está com uma certa precariedade, também não vai passar nesse pente fino da Caixa Econômica. Então o imóvel tem que ter no mínimo uma habitabilidade. Ele não pode ter rachadura, não pode estar faltando telhado, né? Não pode ter muita infiltração, tá? Então essas questões, elas têm que ficar bem cientes para quem quer adquirir um imóvel, que não é qualquer imóvel que ela pode querer obter um financiamento para comprar. Até porque quem vai injetar o maior dinheiro é a Caixa Econômica, tá? Então, basicamente isso. O imóvel tem que estar regularizado, tá? E a casa, a casa em si tem que estar com um mínimo de condições para que se habite uma pessoa. Até porque a Caixa responde por eventuais vícios, né, que existam no imóvel. A gente até tem discussões na Justiça
que infelizmente o engenheiro às vezes vai lá e avalia mal e depois a casa começa a dar problemas, infiltração, até mesmo a gente já viu casos de rachadura em local que era possível o engenheiro prever o problema quando fez a vistoria. E nesse caso aplica o Código de Defesa do Consumidor? Exatamente, exatamente. E aí aplica e a Caixa, evidentemente, vai ter que responder pelos danos. Doutor, a outra pergunta que veio aqui é o seguinte, a questão de inventário, que o imóvel ele é regular, só que é fruto de herança, ainda está inventariando. Pode ou não pode buscar um financiamento? Olha, Marconi, se eu estou querendo adquirir um imóvel de outra pessoa e esse imóvel está em inventário, dificilmente a Caixa Econômica vai dar ok, tá? Ela também não financia imóvel que ainda está em discussão em inventário. Aí a pessoa, aliás, os herdeiros vão ter que regularizar primeiro lá o imóvel, tirar o formal de partilha, dizer quem é o herdeiro que vai ficar com a casa, para aí depois a outra pessoa, se quiser adquirir ou obter o financiamento da Caixa. Existem situações muito extremas em que a Caixa até financia, mas é muito raro, tá? Então, assim, o que eu posso dizer é que a Caixa não financia imóveis ou terrenos que estão em inventário. Em relação ao FGTS, aquele 40% da multa, entra ou não entra no financiamento? Bom, o FGTS você pode utilizar o FGTS para pagar ali, dar entrada no financiamento, né? Diminui até o valor de financiamento, ajuda, porque você vai pagar muito menos juros, tá? Agora, os 40% da multa, né? Acho que é da multa dos 40%, né? De demissão sem justa causa, essa aí não entra no cálculo do FGTS. O trabalhador vai receber, né, aquela indenização, tá? E ele, se quiser, aumenta o valor que ele oferece para pagamento ali da entrada no imóvel, tá? Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é o dinheiro no FGTS, outra coisa é a indenização dos 40% do FGTS. São coisas que têm o mesmo nome, mas são totalmente distintas, tá? Mas não impede da pessoa pegar, ela mesma pegar, e, sei lá, ela tem 50 mil e a multa de FGTS é mais 10 mil, de ela chegar e oferecer 60 mil para a Caixa Econômica como entrada. E aí diminui no valor do financiamento. Doutor, tem uma pergunta aqui que veio, o Patrick está me alertando ali, é o seguinte, eu sei que isso muitas das vezes não vai passar pela justiça, mas pode ser que passe. Mas você imagina o seguinte, a pessoa vai lá, o comprador combina com o vendedor, um exemplo, eu vou comprar esse imóvel aqui, ele está avaliado em 500 mil. Aí ele diz assim, não, põe no empréstimo aí 600 mil e você me repassa 100. Isso na hora que o imóvel for vendido, né? Que vai ser financiado pela Caixa, né? Vai existir a venda e faz essa combinação. Se aquele que recebeu o dinheiro, né, que é o comprador, combinou com o vendedor, se o comprador não cumprir com a palavra, ele vai perder esse dinheiro, né? Sim, é verdade. É verdade, vai perder. Porque, teoricamente, o imóvel foi 600 mil. E vai constar em escritura que foi feito o empréstimo no valor de 600 mil e tal. Tem todo um problema ali que é difícil dele contornar. Tem que suportar aquele 100 mil. Sim, até porque ele não pode alegar a própria torpeza ali, né, no caso, né? Então ele não pode dizer, não, foi um dinheiro que era para rachar, agora eu não quero mais e tal. Poderia ser até um crime, né? Exato, eu não queria entrar nessa parte aí, mas não é? Sim, é uma questão de estelionato, né, no caso, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Sim. A Caixa tem uns mecanismos lá dela também, tá? Também não é tão... Se chegar lá, Marconi e o Elmo deram uma ideia, eu vou fazer isso. Não, também não é tão fácil, porque a própria Caixa, através da expertise dela, porque ela mexe com isso, né?
ela detecta e, se verificar, ela não vai aprovar o financiamento. Doutor Elmo, quero agradecer a presença do doutor mais uma vez, ter disponibilizado o seu tempo, ter arrumado espaço da sua agenda para vir aqui na Nova TV para trazer essas informações brilhantes e enriquecedoras a toda a sociedade friburguense. Em nome da sociedade, a gente agradece, que todo mundo aprende, e conhecimento é luz, né? As pessoas, com certeza, cada um vai utilizar dessa informação, que é com certeza útil a ela, para transformar em benefícios, em qualidade de vida para ela, para a família dela. Então, em nome da sociedade friburguense, agradeço, doutor, por ter vindo mais uma vez aqui na Nova TV trazer essas informações que são de extrema importância para todos nós. Sim, Marconi, a gente que agradece aqui, nós da Justiça que agradecemos, de trazer um pouco do nosso dia a dia, que a gente vê lá os problemas existentes, de como isso pode ser evitado tão somente com informação, tá? Então, essa é o recado que eu queria passar hoje, e espero que tenha ajudado muitas pessoas e que eu venha aqui em breve, né, tirar outras dúvidas, ou as mesmas, né? A gente que fica na torcida que o doutor consiga lá disponibilizar um horário e retornar aqui na Nova TV. Perfeito. A gente sempre consegue lá disponibilizar. Aperta aqui uma hora dali, tira outra dali, mas a gente sempre arranja uma. Agradecemos ao Patrick Canella, que está aqui presente, ao Wendel Guadalupe, a toda a assessoria da Justiça Federal, a qual o Dr. Elmo trabalha, a fim de pudesse realizar esse programa em altíssimo nível. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.